Graça e paz, sejam todos bem-vindos. Evangelho de Lucas, Lucas 8, a partir do verso 26. Navegaram para a região dos Gerasenos, que fica do outro lado, frente à Galileia. Quando o Senhor Jesus pisou em terra, foi ao encontro dele um endemoniado daquela cidade. Fazia muito tempo que aquele homem não usava roupas, nem vivia em casa alguma, mas nos sepulcros. Quando viu Jesus, gritou, prostrou-se aos seus pés e disse em alta voz: "Que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes." Pois Jesus havia ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem. Muitas vezes ele tinha se apoderado dele, mesmo com os pés e as mãos acorrentados, entregue aos cuidados de guardas, quebrava as correntes e era levado pelo demônio aos lugares solitários. Jesus lhe perguntou: "Qual é o seu nome?" "Legião", respondeu ele, porque muitos demônios haviam entrado nele. E imploravam-lhe que não os mandasse para o abismo. Uma grande manada de porcos estava pastando naquela colina. Os demônios imploraram ao Senhor Jesus que lhes permitisse entrar neles, e Jesus lhes deu permissão. Saindo do homem, os demônios entraram nos porcos, e toda a manada atirou-se precipício abaixo, em direção ao lago, e se afogou. Vendo o que acontecera, os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram do Senhor, viram que o homem de quem havia saído os demônios estava sentado aos pés do Senhor, vestido em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que o tinham visto contaram ao povo como o endemoniado foi curado. Então todo o povo da região dos Gerasenos suplicou a Jesus que se retirasse, pois estavam dominados pelo medo. Ele entrou no barco e regressou. O homem de quem havia saído os demônios suplicava-lhe que o deixasse com ele, mas Jesus mandou embora dizendo: "Volte para casa e conte quão grandes coisas Deus fez por ti." Assim o homem se foi, anunciando na cidade inteira o quanto Jesus tinha feito por ele. Amém? Sente-se, por favor. Eu queria saber de você se você de verdade acredita que este livro é a palavra de Deus. Que você crê nele como palavra de Deus. Nele não há mentiras. Nele não há engano. Não existem farsas aqui. Não existem contradições aqui. Se você de verdade crê que esta palavra, de verdade, olha para cá, que ela é a palavra da verdade. Aqui nós temos a resposta para todas as crises e dilemas da vida humana. Luz para o meu caminhar é a tua palavra. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti, disse o salmista. Se você de verdade acredita que você pode permitir, deixar que sua vida venha a ser governada por esta palavra. Amém? Às vezes as pessoas dizem que eu sou um pouco grosseiro ou áspero, que as minhas palavras às vezes são confrontadoras. E eu, folheando hoje, fazendo uma revisão no texto, na pregação que eu vou começar a ministrar agora, eu encontrei uma pérola aqui. No mesmo capítulo 8, pegue aí a sua Bíblia, no mesmo capítulo 8, por favor, faça uso dela. No mesmo capítulo 8, um pouco antes da história do Gadareno, ou do Geraseno, no capítulo 8, no verso 19,
nós encontramos algo bastante interessante. Quem achou? No mesmo capítulo 8, no verso 19. A mãe e os irmãos de Jesus foram vê-lo, mas não conseguiram aproximar-se dele por causa da multidão. Alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. E ele respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem as palavras de Deus e as praticam. Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem as palavras de Deus e as praticam. É uma palavra dura, é uma palavra áspera, e pode ser até considerada uma palavra grosseira, mas é inevitavelmente uma verdade espiritual. Então eu tenho algo para perguntar para você aqui nessa noite, com todo respeito: o que foi que você veio fazer aqui? Com todo respeito, o que foi que você veio fazer aqui nesse lugar? Pastor, eu vim em busca de uma resposta. Pastor, eu vim apenas para passar o tempo. Pastor, eu vim porque eu vim cumprir uma promessa. Eu prometi, fui constrangido a cumprir minha promessa. Estou aqui pedindo a Deus que termine logo para eu ir embora. Pastor, eu vim aqui porque eu preciso desesperadamente de um milagre, de uma mudança. Eu não sei. Mas se você não der importância para o que eu vou falar aqui para você hoje, se você não estiver decidido na sua alma, na sua vida, a colocar o que você vai aprender da parte de Deus, o que você vai receber da parte de Deus em prática, absolutamente nada vai mudar. Amém? E nós estamos precisando entender que Deus está nos permitindo passar por situações de grande aflição e aperto. Não porque essa seja a sua vontade, é vontade permissiva, mas não era a prioridade de Deus que isso acontecesse. Deus está permitindo que isto aconteça. Deus está permitindo que toda essa humanidade, o homem, com toda a sua ciência, com toda a sua tecnologia, com todos os seus avanços tecnológicos, passe por uma situação de aperto. Parece que Deus está permitindo que a humanidade entre em um beco sem saída. Com tanto poder bélico, tantos países armados com a bomba atômica, tanta tecnologia, o mundo na palma da sua mão. Você tem aí um computador na palma da sua mão, você tem um mundo na palma da sua mão, e o mundo inteiro aterrorizado, em pânico, por causa de um vírus, de uma poeira, de algo que humanamente é invisível de se enxergar, só através de aparelhos. Um vírus, que sofre mutações. Vai aí a vacina já estão dizendo que não vai servir para as mutações do vírus, e a vacina não vai ter essa eficácia toda. Então o uso da máscara, será que essa porcaria serve mesmo? Com todo respeito, passa o dia inteiro jogada lá em cima das coisas, o dia inteiro jogada lá no carro, e você usa essa máscara durante um mês inteiro, nem sequer lava. Está cheio de micróbio aí, está cheio de bactéria aí, está cheio de vírus aí. Foi na farmácia, aí pega a máscara, está lá no chão do carro a máscara, sacode aqui, bate e bota na cara. Pastor, por que o senhor diz isso? Porque eu faço isso. Eu faço isso. Está lá a máscara, 15 dias jogada lá em cima da mesa, a mesma máscara, usa semana após semana, semana após semana. Está com um mês que você não lava essa porcaria. Isso está te protegendo de alguma coisa? Buscando uma saída, vacina, todos os cientistas do mundo reunidos em busca de uma solução para a humanidade. E você não entende que nós estamos vivendo tempos bíblicos. Você não entende que a palavra de Deus está se cumprindo, e Deus está permitindo que a humanidade passe por um aperto para ver se o homem se volta para Deus. Há mais ou menos, não sei se há 2 anos, houve uma festa no Brasil, a festa da carne, o carnaval. Todo mundo aqui conhece o carnaval?
E aí os carnavalescos do Rio de Janeiro, uma escola de samba, colocou em rede nacional, no seu desfile oficial dessa escola de samba, o tema era humilhar Jesus. Era Jesus sendo derrotado, humilhado por Satanás, e esse era o enredo, e essa era a publicidade, e essa era a propaganda da escola de samba para o mundo inteiro no carnaval carioca. Era Jesus, a imagem de Jesus, a pessoa de Jesus sendo derrotada por Satanás. Todas as escolas de sambas estão fechadas e não vai haver carnaval, mas a igreja do Senhor está celebrando Ele aqui nessa noite. Diz aí para quem está perto de você: você serve a um Deus vivo. Fala isso para quem está perto de você: você serve a um Deus vivo. Eu não sou e nunca fui um pregador terrorista. Eu sou um pregador avivalista. Eu gosto do avivamento, eu gosto de pregar e incendiar a igreja. E nunca fui um pregador do caos, do terror. Nunca quis convencer as pessoas a servirem a Deus através do medo. Eu acho que ninguém pode servir a Deus através do medo. Olha para cá. Mas nós estamos vivendo um tempo em que não dá mais para brincar com Deus. Olha para cá e olha para mim. Não dá mais para viver uma vida dupla. Não dá mais para estar na igreja e pegando a mulher do outro no meio da semana. Ninguém sabe, ninguém está vendo. Os olhos de Deus são como tochas de fogo. Aonde você vai, Deus está te vendo, Deus está te olhando. Não dá para estar no meio da igreja no domingo e no meio da semana saindo com o marido da outra. Vivendo essa vidinha sem vergonhazinha, essa vida dupla, descarada de pecados, e de repente está aqui na igreja no domingo como se nada tivesse acontecido, porque agora nós somos evangélicos. E aí nós estamos vivendo um tempo de modernidade. Deus não é mais do mesmo jeito, Deus mudou, Deus não é mais careta como era antes, Deus não é mais tão severo como era antes, e o pecado não funciona mais como funcionava antes. E quando eu olho para esse texto, nós nos deparamos com uma verdade espiritual que é incontestável. Não há como ficar em cima do muro na vida espiritual. Essa posição de ficar em cima do muro na vida espiritual não existe. Ou você serve a Deus e vive debaixo da cobertura e do cuidado dEle, ou você serve a Deus e vive em aliança com Deus, ou você faz a vontade do inimigo. Amém ou não amém? Ou você é bênção, ou você é... A Bíblia diz que da mesma fonte não pode jorrar água doce ou água amarga, ou jorra água doce ou água amarga. Então ninguém aqui pode viver o melhor dos dois mundos. Não dá para eu viver o melhor dos dois mundos. Eu não posso ser abençoado por Deus, viver o sobrenatural, ter vitórias na minha vida pessoal, na minha vida profissional, libertação na minha família, Deus curando, Deus libertando, Deus protegendo, e ao mesmo tempo viver fazendo a vontade do inimigo. Isso não existe. Sinto muito se em outros lugares estão iludindo você, estão enganando você, ou estão pregando uma mensagem que não confronta você, só para massagear o seu ego. Sinto muito, mas isso não existe. Ou você serve a Deus, ou você não serve. Ou você decide viver a sua vida andando no centro da vontade de Deus, ou você vai estar debaixo da influência daquele que quer levar a sua vida para a miséria e para o caos. Alguém está me ouvindo aqui? Agora eu sei que é uma palavra muito dura para o domingo, pastor, a igreja está cheia de visitantes, amém, não tem problema não. Eu não estou aqui para pregar o que você gosta, eu estou aqui para pregar o que você precisa. Amém? Então essa narrativa bíblica conta a história de um homem que há anos teve a sua vida sequestrada. Há anos não tinha vontade própria. Há anos vivia escravizado por uma possessão demoníaca.
uma legião de demônios. O mundo espiritual é territorialista, é demarcação de territórios. Há anos aquele homem não vivia mais em casa, não voltava para casa, vivia na rua, vivia despido, nu, vivia nos sepulcros, nos cemitérios, violando túmulos, se alimentando de resto de cadáveres. Quando ele era acorrentado, preso, colocado sobre guarda, sobre escolta, a Bíblia diz que ele quebrava as correntes. A possessão demoníaca sobre a vida desse homem era tão terrível que lhe dava uma força sobrenatural de quebrar as correntes. Eu já vi no começo do meu ministério uma mulher, eu era novo convertido e eu nem sequer era obreiro da igreja, e eu vi uma mulher magra, pequena, raquítica, possuída por uma legião de demônios. 7, 8 homens fortes da igreja não conseguiriam segurar aquela mulher. Terrível era aquela força sobre ela. Era motivo de vergonha para sua família. Era alguém que todo mundo já tinha desistido. Ninguém acreditava mais que ele pudesse mudar, que algo diferente pudesse acontecer na vida dele. E de repente o Senhor, do nada, resolve atravessar o mar da Galileia e até a região dos Gadarenos ou dos Gerasenos, que era uma região que era ocupada com vários povoados gregos, cidades gregas, de um povo estrangeiro. Não era o objetivo do Senhor naquele tempo pregar para os estrangeiros, mas ele foi. E na ida ele atravessou uma tempestade, houve oposição, houve dificuldade. O mundo espiritual começou a se mover a partir do momento que Jesus decidiu ir até lá. Amém? Diz aí, a partir do momento que você decidiu vir a este lugar, o mundo espiritual começou a se mover, o inimigo já começou a se levantar, porque ele sabe que Deus tem algo poderoso para entregar para você aqui nessa noite. Se você crê nisso, abra sua boca. Olha para cá. Quando o Senhor chega na terra dos Gadarenos, que ele coloca o pé naquela terra, que ele pisa, ele emite um sinal no mundo espiritual. Aquele lugar é um lugar de trevas. Aquele lugar é um lugar de território demarcado pelo inimigo, de domínio do inimigo. Naquele lugar não há alegria, naquele lugar não há paz. Naquele lugar todo dia tem um conflito, tem uma briga. Aquele lugar é um lugar de ofensas. Aquele lugar é um lugar de humilhação. Aquele lugar é um lugar de deboche. É um lugar de agressão moral, agressão física. Como a casa de muita gente que está aqui hoje. Um lugar onde não existe paz. Quando ele chega naquele lugar que ele pisa, ele emite um sinal no mundo espiritual. Os demônios percebem que o fim deles ali chegou. Eles percebem que o domínio deles ali naquele lugar está acabando, porque alguém maior e mais poderoso do que eles acabou de pisar naquele lugar. Olha para cá. Olha para mim. Então eles correm para Jesus, eles se prostram e fazem todo um teatro, uma encenação, implorando, rogando que não mexa com eles, que não os incomode. Diz aí, o inimigo não quer ser incomodado, e a santificação incomoda, diga isso. O jejum incomoda, a oração incomoda, a palavra incomoda. O inimigo não quer ver mudanças na sua vida, ele quer que as coisas continuem como estão. Ele não quer ver mudanças de Deus na sua história, na sua casa. Ele quer que as coisas continuem como estão, não incomode. E aí o Senhor dá uma ordem. É uma legião, já tinha ordenado antes, mas houve uma resistência. Então eles dizem assim, deixa a gente entrar nos porcos. E o Senhor permite que eles entrem nos porcos, e os porcos caem no penhasco, no abismo. Então as pessoas ficam perplexas e correm assustadas, e chamam as pessoas que moram nos povoados, nas localidades, para ver o que tinha acontecido. E quando as pessoas chegam lá, olha para cá, quando as pessoas chegam lá, encontram aquele homem num aspecto completamente transformado. O homem não está mais sujo. Imagina aquele homem há anos sem tomar banho. O mau cheiro daquele homem
há anos. Imagine seus cabelos, sua barba, suas unhas, seu estado deplorável, a nudez, sua pele. Aquele homem era imundo, era sujo. Aquele homem está vestido, ele está banhado, sua pele está limpa, seu cabelo está cortado. Ele não está mais confuso, inquieto, enlouquecido, insano. Ele está sentado aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Então, as pessoas ficam admiradas e com medo. E elas dizem assim: nós não te queremos aqui. Não queremos que as coisas mudem. Estamos acostumados com essa situação. Tem gente que gosta de se acostumar com o que não presta. Tem gente que consegue se adaptar ao que não presta e se acostuma. Amém? Não queremos você aqui, vai embora. E quando aquele povo manda o Senhor ir embora, ele vai. Diz aí para quem está perto de você: ele só fica se você quiser, irmão. Se você não quiser, ele vai. Alguém está me ouvindo aqui? Ele não obriga ninguém a amá-lo, ele não obriga ninguém a querê-lo, ele não obriga ninguém a buscá-lo, ou adorá-lo, ou obedecê-lo, ou servi-lo. Ele não obriga ninguém a nada. Você só, se você quiser. Se você nem quiser a presença dele, ele sai de perto de você. Você está me ouvindo? Só se você quiser. Eu sou contra. Você nunca vai ver aqui na Nova Vida o pessoal puxando o povo: aceite Jesus, aceite Jesus, vamos lá, vamos aceitar Jesus. Não faz isso aqui não, detesto. Não faz isso. Se a pessoa quiser que ela venha, e venha com suas próprias pernas, e venha com a sua decisão, com a sua vontade, com a sua sede, com o seu desejo, venha só, venha, se você quiser, porque ele é algo muito especial para ser oferecido, ele é alguém muito especial para ser oferecido desse jeito ou dessa forma. Você está me ouvindo? Então ele volta: nós não te queremos aqui, vai embora. E quando ele entra no barco, que ele sobe no barco, aquele homem se agarra com ele e diz: Senhor, eu quero ir contigo. Eu não quero mais viver aqui. Só eu sei do buraco, só eu conheço o buraco que o Senhor me arrancou dele. Só eu sei o tamanho do milagre que o Senhor fez na minha vida, e eu quero ir contigo, Senhor. Então o Senhor olha para ele e diz assim: não, você não vai comigo. Você vai voltar para casa. E quando chegar em casa, conte quão grandes coisas Deus fez por ti. Você já perdeu tempo demais. Volta para casa. Como recomeçar a vida? Como reconstruir a história após anos de fracasso? Como reconstruir a vida? Como recomeçar a história depois de 20 anos de casamento, e o casamento se acaba, e o homem para quem você dedicou a sua vida olha para você e diz que você não presta mais para nada, que ele escolheu alguém mais nova e melhor do que você, que você agora não passa de uma baranga velha que não presta mais para nada. E depois de 20 anos, 25 anos de casamento, ele vem dizer para você que você não é mais nada, não é mais ninguém. E você se vê agora tendo que reconstruir sua história, recomeçar sua vida, e você percebe que toda aquela dedicação, todo aquele amor não passou de tempo perdido. Como reconstruir a história e recomeçar a vida depois que passou 15 anos no presídio, pagando por um crime, e agora você sai e não tem amigos, e não tem emprego, e nem sequer a família acredita em você, e como é que você vai recomeçar a sua vida diante de uma situação dessa? Como recomeçar a vida depois de um noivado que você acreditou que ia ser um sucesso, e próximo do dia do casamento, o noivo acaba tudo, e você se vê perdida? Como é que a gente recomeça a vida e a história após anos de escravidão? O povo de Israel passou 400 anos no Egito, e aí usa Moisés liberta o povo sai do Egito, mas continua com mentalidade de escravo. Está livre, mas a mentalidade é de escravo, e Deus permite que o povo passe 40 anos no deserto, andando em círculos, para poder se curar da mentalidade de escravo. Tem muita gente que está na igreja ainda com mentalidade de escravo. Tem muita gente que está na igreja ainda sem sonhos, sem perspectiva, sem planos, sem objetivos, sem propósito para a vida. Como reconstruir a vida?
E aí eu olhando para esse texto bíblico, para essa história, vendo o agir de Jesus na vida desse homem, que a primeira coisa que Deus faz na vida dele é romper, é quebrar a influência do mal, é romper a ação do mal, é dizer para o inimigo: até aqui você agiu, mas a partir de hoje a vida dele pertence a mim, e nele você não toca mais. Você está me ouvindo? Olha para cá, olha para mim, e me diz na minha cara que o sujeito que está na igreja e conhece a palavra, mas é viciado em pornografia, a pornografia está no celular, a pornografia está no computador, não pode ficar sozinho, que mesmo conhecendo a Bíblia, mesmo vindo para a igreja, ele vai lá para a pornografia. Se isso não der demônio, isso é o quê? Me diz. Se isso não é demônio, isso é o quê? Me diz que uma menina que frequenta aqui a igreja, muitas, não são poucas não, que são garotas de programa, frequenta a igreja, ouve a palavra, conhece a verdade, conhece o propósito de Deus para a sua vida, mas não consegue deixar a prostituição. Por quê? Se isso não é demônio, isso é o quê? O cara é casado, mas não consegue deixar de trair a esposa. A mulher é casada e não consegue deixar de trair o marido. Se isso não é demônio, isso é o quê? E aí eu pergunto, no meio de uma multidão dessa, no que você se transformou? Quem você é de verdade? Meu irmão, não brinque com Deus, porque Deus não está brincando de ser Deus e o diabo não está brincando de ser diabo. Você está me ouvindo? Deus quer mudar a nossa vida, Deus quer mudar a nossa história, e a primeira coisa que Deus quer fazer é arrancar você da lama, é tirar você do buraco, é romper com a ação do inimigo na sua vida, é você romper e dizer: Deus, eu não quero mais viver desse jeito. Eu não sei você, mas eu não quero ser uma fraude. Eu não quero ser uma fraude. Conhecendo a palavra, conhecendo a verdade, conhecendo a Deus, e mesmo assim viver com meus pés atolados na lama, mesmo assim viver uma vida de escravidão espiritual, de cadeias espirituais, que sequestram a sua vida. Sequestram a sua vida. Eu conheço, nós temos uma pessoa nossa aqui, uma pessoa muito querida, que passou anos da sua vida envolvido com duas mulheres. Tinha duas mulheres, a esposa com número X de filhos, e a outra mulher com outro número X de filhos. Filho adoecia de um lado, filho adoecia do outro. Mulher brigava do lado, outra mulher brigava do outro. Uma exigia uma coisa, a outra exigia outra. E ele vivia uma vida insana. A válvula de escape era a cocaína. A válvula de escape era a bebida. E a vida dele, o inferno. Foram anos com a vida sequestrada por uma situação que ele mesmo trouxe para dentro da vida dele. Me diga uma coisa: que sentido faz viver e não ter paz? Como algumas pessoas que estão na igreja e conhecendo a palavra, vivem trancadas num quarto escuro. Você não vai tomar banho hoje? Não, não. Você não vai escovar os dentes? Não, não. Você não vai se levantar dessa cama? Não, deixa tudo. Eu quero é morrer. Deixa eu aqui. E para dormir, usa tarja preta, usa psicotrópico. O que é isso? É ser um morto-vivo. É viver em estado vegetativo. Será que vale a pena viver sem paz? Será que vale a pena viver uma vida sem alegria? Será que vale a pena viver uma vida sem esperança? Viver atormentado, oprimido por um vício. Promete para o filho que vai deixar de beber e não consegue. Promete para a mãe que vai deixar as drogas e não consegue, porque é escravo, é dominado por essa situação. Será que é isso que Deus quer para a sua vida? Olha para cá e olha para mim. Quando você vê as pessoas nesses bailes funks, nessas festas, nessas orgias,
cheia de droga, de álcool, e elas dançam e requebram, e dançam até o chão, e faz quadradinho não sei de quê, e aquela diversão toda. Olha para mim e me responde, você acha de verdade que essas pessoas são felizes? Você acha de verdade que aquela alegria é verdadeira? A alegria de você estar bêbado só dura o tempo do efeito do álcool no seu sangue. A alegria de você estar drogado só dura o tempo do efeito da droga. São prazeres efêmeros, são prazeres passageiros, que entorpecem a sua mente, que levam a sua mente para um estado de embriaguez, de entorpecimento, que quando passa o efeito e você se olha no espelho, você vai ver o quão miserável a sua existência e a sua vida. Será que essas pessoas são felizes de verdade? Drogadas, dopadas, só tem alegria, o sujeito só consegue se divertir se ele beber. Se não tiver bebida, não tem diversão para ele. Se não tiver maconha, não tem diversão para ele. Se não tiver a droga, não tem diversão para ele. Isso é vida. Será que é isso que Deus quer para nós? A alegria do Espírito é algo eterno, é algo permanente, é algo que te sara, que te cura, que gera paz no seu ser. Você está me ouvindo? Olha para cá. Olha para mim, olha para mim, como é que a gente reconstrói a vida? Como é que a gente reconstrói nossa história? Como é que a gente começa de novo, após anos e anos de fracassos e de sofrimentos? Diz aí para quem está perto de você, em primeiro lugar, quando você resgata a intimidade do seu relacionamento com Deus, quando você derrama a sua vida aos pés do Senhor. Você está me ouvindo? Aquele homem está sentado, ele está olhando para Jesus e ouvindo Jesus. Ele não está sujo, ele não está nu. A sua lucidez é devolvida. A sua mente não está mais enlouquecendo. Ele não está mais tomado de pavores e de angústias e de medo. Ele não está mais inquieto e perturbado e no estágio de confusão mental. Ele está lúcido. Você está me ouvindo? Diz assim, é isso que Deus faz. O Espírito Santo te deixa lúcido, lúcido. Devolve a você o equilíbrio que você precisa. Devolve para você a paz que você precisa. A tranquilidade que você precisa. Toda perturbação, toda angústia, todo pavor, toda tribulação cai por terra quando a sua vida é derramada aos pés do Senhor, quando você está aos pés do Senhor. Você pode abrir a boca e glorificar o Senhor? Diz aí para quem está perto de você, ninguém, nem eu, nem você, nem o pastor, nem ninguém nessa igreja, nem ninguém nesse mundo, pode reconstruir a vida, se antes não reconstruir o seu relacionamento com Deus, a sua história com Deus. Tem que passar pelos pés de Jesus. Tem que passar pelos pés de Jesus. Tem que derramar a vida aos pés do Senhor. Tem que se humilhar. Quando eu me coloco aos pés do Senhor, quando eu me prostro aos pés dele, eu estou mandando um sinal no mundo espiritual. Eu estou emitindo um sinal no mundo espiritual. Eu estou dizendo para ele, Senhor, eu me rendo a ti. Eu me entrego a ti. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, eu devo a ti. Eu não sou nada sem o Senhor. Eu não posso nada sem o Senhor. O Senhor é a minha paz, é a minha alegria, é a minha vida, é o meu sustento, é a minha força. O Senhor é a minha rocha, é o meu escudo. O Senhor é a minha esperança. O Senhor é o meu sonho, é o meu futuro. Eu não posso nada, eu não tenho nada. Eu me entrego, eu me rendo, eu me desmonto, eu
Eu me desintegro, Senhor, diante de Ti, meu Pai. Eu me coloco aos Teus pés. Quando você faz isso, o inferno inteiro começa a cair por terra na sua vida. Quando você faz isso, o céu se rasga. Quando você faz isso, o mundo espiritual começa a se mover, e a mão de Deus começa a escrever uma nova história para você, uma nova vida para você. Quando você se entrega nas mãos do Senhor. Você está me ouvindo? Pode aplaudir o Senhor, fica de pé. Fica de pé. E diz aí para quem está perto de você: ninguém pode sonhar com uma história diferente, com um futuro diferente, se não consertar o seu relacionamento com Deus. Não há como eu alcançar um nível de cura sem passar pelas mãos de Deus. Não há como a minha vida ser restaurada sem eu passar pelas mãos de Deus. Amém ou não amém? Segundo lugar, volta para casa e conta quão grandes coisas Deus fez por ti. O Senhor não quis que aquele homem fosse com ele. O Senhor mandou que ele voltasse para casa. Diz aí para quem está perto de você: nem eu nem você pode construir algo novo, deixando pessoas feridas e destruídas pelo meio do caminho. Você precisa reparar os danos. Você precisa consertar o mal que foi causado a pessoas que estão sofrendo por sua causa. Às vezes tem alguém sofrendo por sua causa. E eu não posso reconstruir uma nova vida deixando pessoas sequeladas no meio do caminho, sangrando. Eu não estou dizendo para você voltar para sua ex-mulher e deixar a sua esposa atual. Não estou falando isso. Isso não faz sentido. Isso não tem lógica. Mas eu estou falando que tem um filho lá atrás que está com o coração destruído, e que você tem que chegar lá e dizer: filho, me perdoa, o teu pai errou contigo. O teu pai foi covarde contigo. O teu pai fez com você uma grande covardia, mas eu estou disposto a consertar as coisas daqui para frente, e eu quero que você me perdoe, porque agora, meu filho, você vai ter um pai diferente a partir de agora. Você está me ouvindo? Jesus disse para aquele homem: volta para casa. Tem coisas que você tem que consertar lá. Existem situações que você tem que fazer lá. Você foi curado, então tem um filho lá que precisa ser curado. Tem uma mãe que precisa ser curada. Tem alguém que precisa ser liberto. Tem alguém que precisa de Deus. Volta lá e conta quão grandes coisas Deus fez por ti. Volta lá. Deixa eu dizer aqui uma coisa para você. Não há como eu ou você reconstruir a vida se a gente não liberar perdão. Diz aí para quem está perto: tem alguém que você precisa perdoar. E perdoar é uma questão de sobrevivência. Ou você perdoa, ou você morre espiritualmente. Amém? Tem alguém que você precisa pedir perdão e pedir desculpas, e dizer que você está disposto a reparar o que você fez. Eu conheço uma irmã que ela não conseguia perdoar a mãe, porque quando ela era criança, ela foi abusada pelo padrasto, e a mãe estava no trabalho. E quando a mãe chegou do trabalho, ela contou para a mãe o que tinha acontecido, e a mãe não acreditou nela. A mãe ficou do lado do padrasto. Então, depois de algum tempo, ela saiu de casa, mas ela não conseguia perdoar a mãe dela. E o não perdoar a mãe dela deixou ela doente, mesmo na igreja. O não perdoar a mãe dela travou a vida dela, mesmo conhecendo a palavra, as coisas não aconteciam, não funcionavam, porque ela não conseguia liberar perdão. A partir do momento que você libera perdão, Deus cura você. A partir do momento que você libera perdão, Deus restaura você. Eu quero ir contigo, Jesus. Não, volte para casa
e conte quão grandes coisas Deus fez por você. Você já perdeu tempo demais. Diz, irmão, primeiro você cura a sua família, e depois você cura quem está em volta de você. Primeiro Deus restaura a sua casa, e depois Deus restaura a sua vida em outras áreas. Primeiro Deus restaura você na sua intimidade, depois Deus opera milagres em outras áreas da sua vida. Você está me ouvindo? As igrejas estão cheias de hipócritas. Hipocrisia é o que mais se acha na igreja. Gente que prega uma coisa que não vive. Gente que está na igreja querendo bênção, milagre, poder, unção, com um coração que é um verdadeiro depósito de lixo. Como é que Deus vai curar e restaurar os relacionamentos se você não se permite ser curado por Deus? Você está me ouvindo? Aquele homem aos pés de Jesus estava sendo curado, e Deus estava arrancando dele toda mágoa, toda angústia, toda ferida, libertando ele do seu passado, dos seus traumas, dos seus complexos, das suas frustrações, preparando ele para viver um novo tempo, uma nova vida na presença de Deus. Diz aí para quem está perto de você: tem alguém na sua vida que você precisa perdoar? Tem alguém na sua vida que você precisa pedir perdão? E aí você vai ver o céu se rasgar e o inferno cair por terra na sua vida. Alguém está me ouvindo aqui? Em terceiro lugar, você pode ter seus sonhos, você pode ter seus projetos pessoais, você pode ter tudo isso, mas em terceiro lugar, seja útil para Deus. Diz aí: faça coisas importantes para Deus. Seja útil para Deus. Tem alguém perto de você precisando de uma bandeja de ovos e um pacote de pão, vá lá deixar. Tem uma criança perto de você precisando de um remédio, o pai não tem dinheiro para comprar, compre o remédio e vá lá deixar. Tem alguém perto de você que a alma está desesperada, precisando de ajuda, pegue essa pessoa e traga para a casa de Deus. E você é a pessoa que Deus vai usar para mudar a vida e a história dessa pessoa. Pare de pensar só em você, faça coisas grandes e importantes para Deus. Então Deus vai mudar a sua história. Então Deus vai mudar a sua vida. Então Deus vai curar a sua casa. Você está me ouvindo? Põe a mão no seu coração e feche seus olhos.